Chegou ao final de um projeto, de um sprint ou de um ciclo de gestão da qualidade. É a hora da avaliação crítica de desempenho. De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade, este é o momento de realizar um profundo mergulho em indicadores, com o intuito de identificar problemas e propor soluções. Mas o que de fato fazer análise crítica? Como fazer? Com quem fazer? Para ajudar você em uma eficiente implementação de uma política de análise crítica, elaboramos 5 pontos-chave que devem ser observados. E antes de mais nada, você já sabe, dá um like aí. Ajuda a gente a espalhar pelo YouTube conteúdos sobre gestão corporativa. Combinado? Bora lá! Dica número 1. Análise crítica é uma tarefa coletiva. Não se atreva a analisar sozinho os problemas ou mesmo as situações favoráveis do desempenho obtido. Forme uma equipe para análise com profissionais que possam contribuir com a identificação de adversidades e a busca por soluções. Vá munido também com o histórico do tema e os fatores mais relevantes que possam ter influenciado o resultado, positivo ou negativo, e compare com metas e padrões estabelecidos previamente. A segunda dica é: defina um problema. A clareza do problema a ser solucionado é fundamental. O resultado foi legal dentro do esperado? O problema será a manutenção ou melhoria de indicador. Pelo contrário, o resultado não foi satisfatório? O caminho a seguir vai ser a busca por ajustes e desenvolvimento do problema. E aqui um aspecto muito importante. A equipe de análise crítica deve estar em sintonia com a definição do problema. Para isso, existem algumas ferramentas de gestão, como o brainstorming, diagrama de Ishikawa e a técnica dos 5 porquês. Dica número 3. Avalie e tome decisões. Com a análise do problema pronta, muitas dúvidas vão surgir. Qual será a sua solução? Por onde começar? Quais são as causas que precisam ser atacadas primeiro para se obter uma melhor ou uma maior efetividade das ações? Uma das principais técnicas para guiar esta etapa é a aplicação de uma matriz de priorização. Dentre as ferramentas mais usadas por gestores está a matriz CETF, ferramenta de priorização na gestão da qualidade. O objetivo da CETF é atribuir uma pontuação a cada fator elencado de acordo com 5 critérios. Segurança, perigo que envolve o problema. Emergência, urgência da solução do problema. Tendência, tendência de agravamento do problema. Facilidade, a facilidade de execução da solução. Investimento, nível de investimento envolvido. Com as causas priorizadas, chegamos aí ao plano de ações. O famoso 5W2H certamente é uma das principais ferramentas utilizadas nessa etapa. As decisões podem ser divididas em gerenciais, corretivas ou preventivas, melhorias em processos ou produtos, necessidade de captação de recursos ou pendências para uma investigação mais profunda sobre a causa raiz do problema e necessidade de novas informações. Algumas dicas importantes. Foque na raiz do problema. Evite a tentação de focar somente nos efeitos das ações. Se a goteira está molhando o piso, não basta somente secar o piso. É preciso encontrar uma solução para a goteira, para aí sim secar o piso. Tampouco terceirize tarefas sem acompanhamento. Se a solução do problema estiver fora da responsabilidade dos participantes da análise, a equipe deve assumir a pendência e articular a ação diretamente com a área ou pessoa envolvida. Cuidado também com a relação linear, simplista. Todas as causas identificadas devem encontrar uma ação para sua solução, sem necessariamente haver uma relação de um para um. Pode haver uma ação que resolva várias causas, assim como uma causa que exija diversas ações para que seja resolvida. Sempre estabeleça o porquê da ação. Destaque o resultado esperado a partir daquela ação, pois isso facilita a verificação da efetividade da mesma. Por exemplo, em um hospital, se a ação for treinar a equipe no protocolo de fixação de catéteres, a verificação de eficácia desta ação não deve ser simplesmente a lista de presença do treinamento, e sim a redução do índice de infecção da corrente sanguínea. Quarta dica: mantenha o controle. É hora da ação. Atente para a comunicação de todas as partes sobre as tarefas definidas. Além disso, é fundamental que haja controle de execução de cada etapa estipulada. Uma boa dica é manter registrado qualquer movimento implementado. Em especial, observe o cumprimento de prazos, investimentos previstos e outros itens de controle de atividades. Quinto e último passo: verifique os resultados. Enfim, concluído o processo. Verifique os resultados obtidos se as ações implementadas foram efetivas para solucionar o problema central.
Outras palavras, se os dados coletados antes e após a análise crítica tiveram melhorias. Uma dica importante nesta última fase é monitorar as ações com indicadores de desempenho, registros de incidentes, reclamações de clientes, não conformidades, novos relatórios de auditoria e outras variáveis. Caso o problema persista, há uma grande possibilidade de que a solução apresentada foi falha. Neste caso, inevitavelmente, deve-se iniciar uma nova análise crítica. Este foi o passo a passo da Interact para uma efetiva análise crítica. A avaliação crítica de desempenho é uma ferramenta importantíssima para a melhoria contínua de qualquer empresa, projeto ou processo de negócio. É uma forma muito eficaz de conseguir o comprometimento de todos com os resultados de sua empresa, ou seja, de experienciar uma verdadeira gestão participativa. Quer saber mais? A Interact oferece um software robusto, a Suite SA, que garante todas as etapas citadas nesse vídeo. Além das análises gerenciais, nosso sistema possui como funcionalidades a gestão do planejamento estratégico, o controle por indicadores de desempenho, a compatibilidade com Balance Scorecard e o atendimento completo da gestão da qualidade conforme a ISO 9001. Acesse interactsolutions.com e entre em contato com nossos especialistas, sem qualquer compromisso. Vamos juntos melhorar a gestão corporativa de sua empresa. E se você assistiu até aqui, deixa o seu like. Se ainda não deixou, se inscreve no nosso canal. Não custa nada, é de graça. Valeu!